Pessoal, vamos ter a palestra agora do Dr. Ricardo Camargo. Vai ser legislação estadual para os MEIs de ACE. Ricardo. Bom, pessoal, tudo bom? Todo mundo ainda firme e forte aí? A fome está segura, né? No lanchinho. Bom, pessoal, foi bom que a Gena nos antecedeu, porque ela falou muitas coisas relacionadas a essa questão de legislação, de regularização, de como produzir dentro da legalidade, né? Então, a ideia desse tema é contar um pouco da nossa situação, né? Em que pé que nós estamos aqui no estado de São Paulo, tá? Então, eu vou tentar fazer um resumo, lógico, do processo e entrar um pouquinho no detalhe do que a gente tem hoje em termos de legislação vigente relacionada à produção de mel de abelha sem ferrão, tá bom? Então, primeiro a gente tem que destacar isso. Mel de abelha sem ferrão é mel, mas é algo diferente do que mel de apis, né? Porque a gente tem uma diversidade, uma variabilidade de espécies muito grande que produzem méis que vão ser diferentes. Então, um meliponário que tem espécies de abelhas produtoras de méis vão produzir méis diferentes de acordo com as diferentes espécies, né? Eu tenho essa variabilidade, mas eu tenho que reconhecer isso e trabalhar isso depois com o consumidor, que é um outro trabalho. As pessoas não conhecem mel. Já começa por aí. O consumidor não conhece mel. Então, ele não conhece mel de abelha sem ferrão. Então, a gente vai ter que, todo mundo que trabalha, que cria, fazer esse servicinho, não de formiguinha, mas de abelhinha, de ensinar, de trazer informações, de fazer as pessoas provarem, tá? Porque ele tem características sensoriais ou organolépticas peculiares, diferentes, né? São méis que podem ser mais aromáticos, enfim, né? E também tem algo atribuído que agrega valor a esse produto, que é uma atribuição cultural, né, histórica, cultural, de que esses méis também podem ter propriedades terapêuticas ou características medicinais, né? Quem nunca ouviu falar de usar mel de jataí para curar catarata, né, ou glaucoma? Você vê, é um uso tópico, não é nem um uso de ingestão, né? Isso, é lógico que a ciência tem que se debruçar para realmente trazer muitas informações que estão ainda obscuras, que não são certas, mas isso não quer dizer que temos que descaracterizar, desconsiderar isso, né? A cultura popular ela tem um papel muito importante em todo o desenvolvimento do conhecimento, né? Quando a gente fala de desenvolvimento, conhecimento da academia, a gente não pode considerar o conhecimento popular, porque, na realidade, esse casamento é que leva a algo muito mais, vamos dizer assim, completo, né? Não é porque está na ciência que é totalmente correto, e não é porque também está só no conhecimento popular que pode ser totalmente correto, tá? Mas tem isso, né? Essa visualização de potes, né? Então, quando a gente fala mel em pote, o termo em inglês é pot honey, né? Quer dizer, o mel em pote. Já é uma coisa completamente diferente. Vocês acham que as pessoas sabem isso? Vocês acham que, por exemplo, quando eu venho com um vasilhame, né? O mel de abelha sem ferrão envasado, fracionado, as pessoas têm noção disso? Que ele estava dentro de um potinho de cera? E que você foi lá e usou um método de sucção, que pode ser manual, pode ser mecanizada, ou inverteu ali a melgueira, e aí você depois invasou? Com certeza as pessoas não sabem isso. E fazer essa associação de conhecimento, de informação, é importantíssimo quando a gente quer trazer agregação de valor e disseminar cada vez mais o consumo de produtos das abelhas sem ferrão para a população geral. A Gena comentou, né? Já comecei a trabalhar os outros produtos. Vocês acham que as pessoas sabem o que é saborar? O que é cerume? Né? Então, a gente tem que fazer esse papel também de informar, né? Próximo, sabe? Então, o que a gente tem hoje no Brasil em termos de produtos? Eu não vou falar de regulamentação da atividade. A gente tinha
O primeiro foi em 2014, lá na própria Bahia, tá? Que eles têm um regulamento técnico, mas eles fecharam apenas em um gênero, que é o gênero Melipona. Tá? Em 2016, o estado do Amazonas, né, pela Agência de Defesa Animal e Sanitária lá do estado, eles aprovaram o regulamento técnico de identidade e qualidade do mel de abelha, desculpe, tem um erro aqui, social sem ferrão. Tá? Isso é tudo recente, gente, 2014, 2016 e 2017, o estado do Paraná também fez a sua portaria baseada na norma técnica. Era isso que eu estava falando sobre a questão da ABNT. A gente tem uma comissão de estudos e temos produzido uma norma técnica. Uma norma técnica, ela é voluntária, ela não é lei, ela não é compulsória, ela é voluntária, segue quem quiser. Só que tem um pulinho do gato. Se ela for citada dentro de um aparato regulatório oficial, né, uma legislação, pode ser um decreto, uma instrução normativa, uma resolução, para fazer o meu processamento de mel de apis, mas também posso fazer de mel de abelha sem ferrão. Por que não? Então, às vezes são coisas simples que mudam. As pessoas, lógico, não têm obrigação de saber, porque não acompanharam o processo, mas é um longo processo de convencimento que a gente tem que ter lá com os técnicos para alterar uma situação que depois seja mais favorável a nós, que seja mais inclusiva, e não a gente ficar botando um monte de caixinha. Então, naquela época, o Ministério chegou, tem um departamento lá que chama DIPOA, Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal. É lá que é a nossa encrenca, tá? Porque é lá que nós estamos atrelados. Somos considerados o quê? As abelhas, animais, seus produtos são considerados produtos de origem animal, mesmo que a gente tenha uma série de considerações a serem feitas, porque são produtos muito diferentes, né? Pólen de apis, por exemplo, é um produto animal, sendo que ele é coletado antes de entrar na colmeia. A abelha foi lá e coletou, mas a origem dele é vegetal, né? Própolis é resina, basicamente. Mas, enfim, eu não vou entrar nesse caminho, porque é uma outra discussão. Mas a gente está lá, atrelado esse departamento. Chegaram para nós e falaram assim, olha, nos deem 3 prerrogativas do setor, ou 3 necessidades mais urgentes de vocês em termos de regulamentação. Eu estou lá, ainda estou lá como consultor da Câmara, e naquela época eu falei, opa, está aqui. Nós precisamos ter o regulamento técnico de identidade padrão dos mel das abelhas sem ferrão. A gente não tem isso. Temos de apis. Lá em 2000 saiu de apis. Mas por que a gente quer ter isso? Bom, porque mel é mel, mas nem todo mel é igual. Então a gente não pode ficar sendo atrelado a parâmetros de qualidade de um produto que não é igual ao nosso, né? Mas isso é possível de ser feito? É possível, porque em 2008 começou um processo de revisão de uma tal Bíblia do Fiscal Agropecuário que se chama RISPOA, que é o Regulamento de Inspeção Sanitária dos Produtos de Origem Animal. O cara pega aquela Bíblia e vai lá fazer a fiscalização dele, tá? No pescado, nos ovos, nas carnes e tal. Naquela época, o anterior, que era de 54, só falava de mel de apis. Só em um artigo dizia, se o mel for, que era o capítulo de rotulagem, se o mel for produzido pelas abelhas indígenas sem ferrão, você tem que dizer isso no rótulo. Era a única referência que tinha. Esse cara teve uma luz também quando botou isso lá atrás, né? Só que a gente conseguiu trabalhar isso com os técnicos e dizer assim, não, gente, vamos separar, vamos dizer assim, produtos das abelhas apis, do gênero apis, apis mellifera, abelha africanizada, e produtos das abelhas sem ferrão. E fizemos toda essa descrição do mel, do pólen, pólen saborado, a própolis e tal. Parece pouco, mas isso abre um caminho enorme.
Porque a partir do momento que a gente separou os produtos e inserimos um novo produto, por obrigação legal, o Ministério tem que fazer o regulamento técnico desse novo produto. Como que ele vai colocar um produto lá na Bíblia deles, para fiscalizar, se ele não tem nada que o leve a ter um parâmetro de qualidade? Né? Então, a gente falou, então vamos fazer o regulamento técnico. Os caras disseram assim, não vamos fazer porque é muito complicado, tem muita abelha, são muitos méis, e a gente disse, não, dá para fazer, a gente já tem estudos e embasamento científico suficiente para fazer isso. Aí eu propus, e se a gente fizer fora, no âmbito da ABNT? E se eu fizer uma norma técnica? Vocês aceitam isso? Ela falou assim, manda bala, façam. Se vocês fizerem, a gente depois vai estudar, lógico, e vai poder usar isso. A gente pegou e falou assim, então tá bom, vamos fazer, está aqui. Depois em 1 ano, a gente produziu essa norma técnica. Nesse trabalho nós fizemos várias reuniões no Brasil todo, fizemos lá em Ribeirão, fizemos uma no Paraná. O Paraná pegou o texto da norma técnica, que ainda não estava publicada, e baseou-se nesse texto para fazer a dele. Tá? Então, essa do Paraná foi baseada nessa norma técnica que está publicada no âmbito da ABNT. Ela não você não pode fazer download dela, você só pode ter uma senha para fazer uma impressão, né? Por isso que vem com esse dizer em vermelho, que você não pode reproduzir, né? Esse trabalho aqui não saiu do nada, né, gente? Não foi assim, um dia eu acordei e fiz isso aqui. Não. A gente se reuniu por muito tempo, com muitos especialistas, pessoas da universidade, dos institutos de pesquisa, para chegar nesse parâmetro aqui. Tá? Próximo está. Nós, quando a gente chegou e trouxe essa demanda para a Secretaria de Agricultura, via Câmara Setorial, nós temos uma Câmara Setorial estadual. Vocês sabiam disso? Sabiam? Quem sabia disso aqui? Levanta a mão. Nós temos. Ainda um nome antigo, que está lá, Câmara Setorial dos Produtos Apícolas. A gente ainda nem conseguiu trocar esse nome. Ela existia em 97, nunca funcionou, e em 2014, 14, nós conseguimos revitalizá-la. E eu estou lá enquanto presidente até hoje, não conseguiram me expulsar lá. Mas uma hora eles vão conseguir. Nós trouxemos essa demanda para a secretaria. O que eles nos pediram? Não, vocês têm que fazer uma publicação numa revista aqui para a gente poder usar isso. Só a norma técnica não dá. Coisa de politicagem, de questões bem pontuais, né? Aí mostra esse artigo que está em PDF aí, está. Aí a gente fez um trabalho com uma colega minha lá do Instituto de Tecnologia do Estado de São Paulo, Instituto de Tecnologia de Alimentos, o ITAL, que fica lá em Campinas, que é um órgão ligado ao governo do Estado de São Paulo, e nós publicamos um artigo numa revista científica lá do ITAL para ser a base referencial dessa resolução aqui, SA 52. Se você não conseguir tirar, tudo bem. Depois eu posso até mostrar o artigo aí. É só para vocês entenderem que tem um monte de passos, tem um monte de obrigações. Então, as coisas, quando saem, muitas vezes, nesses casos, tem que ser muito comemorada, tem que ser muito valorizada, porque foi muito trabalhoso conseguir chegar num texto, termos uma resolução. Bom, a resolução é base, então, dessa norma técnica, é base desse artigo científico, tá? E ela existe hoje, né? Foi publicado em 3 de outubro, e aí é uma historinha que é bom vocês saberem. Eles pegaram o texto e publicaram, e não nos avisaram. A gente estava lá fazendo uma comemoração do Dia Nacional da Abelha, né? Num evento que a gente fez na CAT, em Campinas, e eu tive a notícia. Você sabia? Parabéns, saiu a resolução. Eu, não estou sabendo de nada. Quando eu fui pegar a resolução, estava cheio de erros, de digitação, de copia e cola, sabe?
frases que não tinham sentido. Eu fiquei assim, passado. Eu falei, não é possível. Tanto trabalho e ainda saiu desse jeito. Nós ficamos uma semana, eu direto com o pessoal lá, para alterar isso. Então, por isso que a data ela é 3/10, mas depois foi republicado no dia 17, porque aí a gente fez uma errata, a gente teve que alterar. A gente não, né? Eles, né? Tiveram que alterar o texto que foi originalmente publicado no Diário Oficial. Tá? Depois é isso que eu queria que você mostrasse aí, Stan, no Diário Oficial. Se vocês, quem for fazer busca, pegar essa resolução SA-52, primeira coisa que aparece no Google é lá no site da Secretaria, né, na página da Secretaria. Se você for pegar o texto lá, está faltando as 2 tabelas de referência. Eles colaram o texto corrido e não colaram a tabela. Tem 2 tabelas de referência, que são os parâmetros, né? Quais são os parâmetros físico-químicos que eu vou ter que analisar e quais são os valores de referência e quais são as metodologias analíticas que eu vou usar. Então, tomem cuidado, porque eu já falei isso para eles. Então, a gente está assim, com uma publicação no Diário Oficial que está completa, que tem as tabelas, mas ela tem erro nos textos. E uma publicação lá no site da Secretaria que está correto o texto, mas está faltando as tabelas. Tá? Mas é para vocês saberem, para depois terem o material completo. Passa a próxima aí, Stan, faz favor. Bom, eu preciso mostrar essa resolução para vocês, porque era essa a ideia de a gente ter a oportunidade. Eu sei, e tenho a consciência clara, de que as pessoas não têm nenhuma obrigação de entender lei e de saber como está escrito ali. Então, a gente, no nosso trabalho, né, de conscientização, de disseminação do conhecimento, a gente vê que as pessoas têm muitas dúvidas. E, às vezes, falam coisas que, na realidade, estão confusas na cabeça dela. Processamento, o que é processamento, o que é método de extração, o que é invásio. Então, eu queria passar para vocês só os campos principais, eu não vou ficar lendo a lei toda, mas para ter o esclarecimento, pelo menos que vocês saiam daqui com esse entendimento. Tá? Quem que vai ficar lendo o Diário Oficial? Quem acorda de manhã e fala assim, hoje eu vou ler o Diário Oficial do Estado de São Paulo, ver o que apareceu lá? Ninguém, né? Aí, ó, vocês estão... Aqui tem até o pessoal não quer nem ver Diário Oficial. Está tendo muita exoneração aí, ninguém quer ver Diário Oficial. Mas, gente, espero que eles consigam abrir, mas o que tem lá é o seguinte, o que é um regulamento técnico de identidade e padrão de um produto? Vocês têm a noção disso? Um regulamento técnico diz assim, o que é esse produto? O que é o mel de abelha sem ferrão? Então, tem essa descrição, tem a definição. O que é o mel? Tá? Bom, eu já sei o que é o produto. Como que ele vai ser apresentado? Vocês comentaram mel cristalizado, mel líquido. Como ele vai estar apresentado? Bem, vocês viram ali, tem mel em favo, não tem ali? Isso é uma forma de apresentação. Ele pode estar em pote? Pode. Mas ele pode estar em favo? Pode. Né? Então, essa é a forma de apresentação. Eu tenho que descrever isso. Quais são as possibilidades de apresentação? No caso do mel da abelha sem ferrão, um diferencial que a gente conseguiu avançar nessa resolução, que a gente fez pensamos em todas as possibilidades, inclusive, está lá escrito, que é o mel em pote. Vocês já viram o potezinho? Já viram, não viram? Vocês alguma vez conseguiram tirar o potezinho intacto? Sem ferir o pote? E ele ficar ali? Mas dá para fazer. Eu já vi pessoas comercializando isso. Ó, esse aqui é um mel envasado. Depois a gente vai falar da questão de vasilhame e tudo, né? Então, tá lá. Tem gente fazendo isso.
Então, a gente procurou ser o mais inclusivo possível. E alguém vai dizer assim, mas você está viajando, ninguém vai produzir, vai vender mel em pote. Nós vamos vender mel extraído e envasado assim. Eu vou dizer assim, beleza. A grande maioria vai fazer isso. Mas, pelo menos, eu estou dando a possibilidade de alguém fazer diferente. Quando eu não coloco aquilo, se eu vou querer depois comercializar isso e não está dentro daquele regulamento técnico, o fiscal pode dizer assim, não, isso aqui não está regulado. Isso aqui não tem nenhuma lei que o ampare para fazer isso. Tá? Então, beleza, formas de apresentação. Depois tem o que a gente chama lá, que são métodos de extração. Como que eu vou tirar o mel da onde ele está para fazer o meu processamento? Então, vocês viram lá nas fotos. Opa, beleza, conseguimos. Então, só que você vai ter que diminuir para achar ela, porque é diário oficial, e aí aparece um monte de coisa nessa página. Aqui, ó. Está ela aqui. Então, desce lá. Pode descer, vai descendo. Aí a gente tem aqui, só para um minuto aqui. Para que a gente façamos uma regulamentação, eu faço um pequeno preâmbulo, eu faço um resumo. Por que eu quero ter uma resolução de mel? Então, eu começo aqui, ó, considerando que o enorme potencial da criação racional, considerando que as abelhas são importantes para a polinização, considerando. Mas esses considerando nos dão um olhar. Aqui está, considerando o enorme potencial da criação racional de abelhas sem ferrão para a geração de emprego e renda. Então, é um olhar que está dizendo que essa é uma atividade produtiva. É uma cadeia produtiva, é uma atividade produtiva, como qualquer outra. Criar galinha, criar porco, criar ovelha, criar boi, criar abelha sem ferrão, é uma atividade produtiva. Então, tem que ser olhado por esse ângulo também. Tá? Porque isso nos tira um pouco daquelas amarras só conservacionistas que, muitas vezes, os órgãos ambientais nos trazem pela nossa característica de estar criando um animal silvestre. Tá? Então, eu não vou entrar no mérito dos considerando, mas a gente fez a questão de falar isso. Aí, considera lá o artigo que a gente escreveu e aprova esse regulamento. Aqui diz bem isso, gente. Conhecido para o consumo humano direto. Isso passa desapercebido. Se eu quiser comprar um mel e usá-lo numa pasta de dente ou num medicamento, esse regulamento não se adequa. Isso é para o consumo humano direto. Não é para uso industrial. Não é o chamado mel industrial. Tá? É para o consumo humano direto. Pode ir descendo, lá está. Então, vamos passar aí. Aí eu vou passando. Bom, a gente tem um objetivo... Não, desce. Você quer passar isso aqui? Quando a gente trouxe essa história de mel, de abelha sem ferrão, mas, todas as abelhas, tudo abelhas... essa resolução mesclou duas peças. Uma que a gente estava trabalhando na regulamentação da atividade da meliponicultura, da criação, e outra agora do regulamento técnico do mel. E ela colocou esse anexo. Olha, então, considerando aquele anexo, né, os méis das abelhas sem ferrão para essas espécies, com essa denominação de listas de espécies de abelhas sem ferrão consideradas domésticas. Isso aqui, gente, é algo que a gente vai ter que se debruçar e trabalhar, porque isso é um grande diferencial. É a primeiro aparato regulatório no Brasil que passa a considerar essas abelhas como animais domésticos. Assim como se considera a apis, a abelha africanizada, que é uma espécie exótica que foi trazida para cá. Então, isso não é pouca coisa, mas é algo que foge um pouco do nosso contexto aqui.
Então, beleza. Objetivo, né? Que é estabelecer isso. Qual que é o âmbito de aplicação? É no estado de São Paulo. A definição que eu estava falando para vocês, o que é esse mel, tá? A sua classificação enquanto origem. Então, eu vou ter mel floral. Vem da onde? Das flores. Mas é só isso? É só essa possibilidade que eu tenho? Mel floral obtido dos néctares, tá? Dos nectários. Dos néctares das flores, desculpe. Eu tenho o mel uniflorar ou monofloral, que vai vir de uma fonte botânica exclusiva. Eu vou ter o mel multifloral ou polifloral, ou seja, as abelhas visitaram várias fontes, tá? Eu tenho o mel extrafloral. Mas isso é possível? Normalmente a gente sempre atribui abelha, flor, abelha, flor, abelha, flor. Sim, mas tem partes das plantas que têm nectários fora da estrutura da flor. E as abelhas podem ir lá coletar aquele exudado. Então, são mel extrafloral, produto obtido a partir de nectários extraflorais. Pô, mas ninguém faz isso, por que você se preocupou em botar isso? Bom, mas isso existe. Será que alguém um dia não bota lá suas caixas numa plantação lá de Bracatinga, que tem o nectário extrafloral e produz o mel de abelha sem ferrão de Bracatinga, só que é de nectário extrafloral? Então, está previsto aqui. Tá? De acordo com o melato, que já é uma outra situação, ou seja, ele é obtido a partir da secreção de insetos sugadores de seiva e de outras partes vivas das plantas, que não são os nectários. Então, existem insetos que sugam a seiva, e eles sugam tanta seiva, tanto açúcar, que eles começam a expelir pelo próprio corpo. E as abelhas vão lá e sugam essas gotículas de secreção do corpo do outro inseto e levam para a colmeia, que é o que a gente chama, em termo inglês, o honeydew. Então, está aqui descrito e considerado. Bom, métodos de extração, né? Por sucção, método em que o mel é retirado dos potes por equipamentos que promovam diferença de pressão. Essa é a definição. Aqui não me cabe dizer se eu vou usar um aparelho elétrico, se eu vou usar seringa, se eu vou usar... Tá? O método é de sucção. Ponto. Por escoamento, que é aquela foto. Então, eu abri os potezinhos, inverti a melgueira e deixo ele escorrer. Isso está previsto até no regulamento técnico de identidade de padrão do mel de apis. Quem é que compra mel de apis escorrido aqui? Quem que já achou mel de apis escorrido no mercado? Não existe. Então, o mercado, o que ele fez? Ele se direcionou para um tipo de método de extração, que é pela centrifugação. Mas está lá na legislação. É possível de ser feito. Os MEs que podem querer receber uma certificação biodinâmica, que é diferente da orgânica, e dentro da biodinâmica existe o selo Demeter, ele só pode receber esse selo se for de mel escorrido. Mel centrifugado não recebe essa certificação. Tá? Para vocês saberem que existe, tem mercado, existe, né? Tá? Bom, pela apresentação. Então, ele pode ser líquido. Está aqui, o mel é líquido. Tá? Ele pode estar cristalizado. Eu não posso vender mel cristalizado? Por que não? Está lá. Ele pode ser cremoso, então eu misturo o mel cristalizado com o mel líquido e faço um creme, uma pasta. Tá? Esse tipo de apresentação é uma das mais valorizadas na Europa. As pessoas dão muito valor para o mel cremoso. Eles não gostam tanto do mel líquido, porque espalha, se perde. Tá? Isso é uma questão de consumo. Bom, mel cremoso, mel em pote, é aquilo que eu estava falando para vocês, acondicionado em potes naturais ou artificiais. Estávamos lá, eu e Spencer, lá no Maranhão, no final do ano passado. A gente tem colegas lá, sempre procura participar dos seminários estaduais. E tem uma colega nossa que está desenvolvendo uma forma de produção e de acondicionamento na própria colmeia. Ela coloca os potezinhos artificiais, as abelhas enchem de mel e tapa de cera. Né?
Uma coisa extremamente interessante. Se isso vai ser o modo que vai ser feito na maioria, isso é outra coisa. Isso é o mercado que vai dizer, né? Somos nós, enquanto consumidores, né? Bom, pelo processamento. Então, é um outro tipo de classificação. O mel in natura é o extraído dos potes, mantido sob refrigeração, logo após a sua coleta até o momento do consumo. Então, ele não passa por outro processamento. Então, o mel, o processamento não é refrigerado, como eu já vi muitas pessoas falarem. Mel refrigerado. Não. O processamento, ele é mel in natura. Ele é o mais próximo do que estava lá dentro da colmeia. A forma de conservação é que é sob refrigeração. Tá? Mas o processamento, o mel é in natura. Ou é mel desidratado. Esse é um exemplo que o Éder tem aqui para vocês verem. Isso aqui é mel contido dentro de uma bolinha de cera. Então, é um mel em... você tinha dado o nome de... Na verdade, é uma cápsula, né? Uma cápsula. No nosso caso, a gente chama de mel de pote, porque a gente pode até usar o próprio pote das abelhas sem ferrão, porque elas já fazem dessa maneira. Tá? Mel in natura, mel desidratado, aí é bom a gente falar, não existe mel desumidificado. Em termos de nomenclatura correta de alimentos, tecnologia de alimentos, qualquer produto, ele pode ser desidratado. O ambiente pode ser desumidificado. Entenderam a diferença? Então, não passem a ficar dizendo mel desumidificado. O mel é desidratado. Tá? É o termo correto. Que ele vai passar por um processo de desidratação. Aí existem N possibilidades. Tá? Expô-lo num ambiente que está tendo um desumidificador, botar numa máquina fechada, onde no circuito fechado ele retira o excesso de umidade do mel, enfim, isso é outra história. Mel pasteurizado. É o mel que vai passar por um processo térmico de pasteurização. Outra observação. Cuidado, pessoal. Infelizmente, a maioria eu digo todos, porque eu ainda não vi nenhum que descreveu o método de pasteurização correto. Todos os manuais, infelizmente, né, que tentam trazer informações, pecam no sentido de explicar o processo de pasteurização, como aquece até uma certa temperatura e deixa esfriar em temperatura ambiente com o pote aberto. Isso não é pasteurização. Isso é um processo térmico. Só isso. Pasteurização tem uma especificidade. Eu aqueço e depois eu diminuo a temperatura drasticamente logo após o aquecimento. Esse choque térmico é que faz a ação para ser a mortalidade dos micro-organismos. É esse choque térmico. Não é só aquecer e depois deixar em temperatura ambiente. Então, infelizmente, há uma lacuna que a gente está se debruçando já para escrever com essa colega. Eu vou escrever uma história de pasteurização correta aí, né? Pode descer aí, está. Bom, colocamos também o mel maturado. Então, esse é outro diferencial. Essa é a única resolução, vocês viram, tem na Bahia, tem no Amazonas e tem no Paraná. Né? O Paraná, como usou como base a norma, eles também têm. Só que depois a gente melhorou o texto. Né? Mas são as únicas que têm o quê? Os 4 métodos possíveis hoje que existem no Brasil. Mel maturado. Mel que, após a extração, passa pelo processo de maturação em temperatura ambiente, caracterizado por sua fermentação natural, a partir do desenvolvimento das leveduras homofílicas, que são as leveduras que consomem açúcar, naturalmente presentes. Então, nem num dos materiais lá do próprio idealizador, né, que é o Murilo, lá, que trabalha, o mel maturado é um processamento, por exemplo, padrão no estado do Maranhão, né, é assim que eles fazem lá. Tem uma descrição dessa. Você vai olhar os artigos, ele não deu a descrição. Tá? Então, está aí. Nós vamos passar a consumir mel pasteurizado de abelha sem ferrão no mercado daqui 2 anos? Não sei. Nós vamos passar a consumir mel maturado? Não sei.
Então, assim, os métodos de processamento, quem vai determinar são as características da própria região e dos seus criadores e o desejo dos consumidores. Porque eu posso comer um mel desidratado e não gostar. Ou eu posso comer um mel pasteurizado e não gostar. Mas eu tenho o direito de saber, na rotulagem do produto, qual foi o processamento, para que, se eu tiver uma preferência de um em relação ao outro, eu possa ter essa decisão de escolha, de consumo. Então, uma lei, quando a gente pega as prerrogativas de construção de uma lei, uma delas é essa, que ela tem que ser democrática, tem que ser inclusiva. Ela não pode olhar para um lado e desconsiderar o outro. Agora, o que as pessoas vão fazer, aí é uma outra história, né? Bom, então aqui toda a parte de o que eu tenho que olhar em termos... Quais são os parâmetros relacionados com a maturidade do produto? O que aconteceu? Não, você vai me descontar 10 minutos, porque eu fui o único que tive problemas técnicos. Mas eu tenho a questão da maturidade, eu tenho da conservação, eu tenho ali parâmetros físico-químicos que a gente separou pelo que ele está atrelado. E isso, o produtor precisa saber? Vocês acham? O criador precisa entender isso? Ou isso é uma coisa que o técnico de laboratório que vai pegar esse produto e vai analisar é que tem que saber? O que vocês acham? Hã? Sim ou não? Gente, vocês precisam saber. Vocês podem não saber fazer análise, e não tem por que saber isso. Mas vocês têm que entender por que se exige aquelas coisas. Porque o seu modo de criação e o seu método de extração, de colheita e de beneficiamento vai influenciar naquilo. Se você não sabe, você pode estar cometendo um erro, né, no seu modo de fazer, que vai te prejudicar lá na frente. Porque parâmetro de qualidade é o seguinte: se eu digo que a umidade pode ser até 25, se tiver 25,001, é mais do que 25. E aí meu produto está fora da classificação. Então, isso é algo que afeta diretamente quem vai produzir. Tá? Você consegue passar aqui, só pelo menos isso aqui? Eu já estou com concessões, já estou aceitando essas interferências técnicas. Bom, outra coisa que a gente colocou que não tem para o mel de ápice. Lá atrás, o mel de ápice tinha... a questão de análise microbiológica, para saber o que tinha lá de micro-organismos. Alguém, né, uma sumidade, disse assim: não, mel de ápice é muito estável, não tem problema nenhum, tira isso daí. Então, analisação de mel de ápice não tem mais. Nós cansamos de pegar análise de mel com coliforme fecal presente. Mas por quê? É o problema do mel? Não. É o problema de quem botou a mão no mel. E a mão não estava devidamente higienizada, ou o equipamento, ou o ambiente. Então, dizer que o produto é estável é uma coisa. Dizer que o apicultor é totalmente correto é outra coisa. Então, na nossa visão, a gente deveria ter essas análises também para o mel de ápice. Não temos. Mas para a abelha sem ferrão, a gente fez questão de colocar. Por quê? Lá atrás eu falei, é um mel com maior concentração de água em relação aos açúcares presentes. Então, ele tem uma solução que permite, com maior facilidade, a proliferação desses micro-organismos. Então, tem uma série de questões aí, mas que eu tenho que olhar isso sim, porque senão eu vou estar podendo vender um mel que possa causar algum desconforto. Quem de vocês já soube que alguém morreu por consumir mel de abelha sem ferrão fermentado no Brasil? Quem de vocês já soube que entrou em um hospital em profundo estado de coma porque consumiu mel de abelha sem ferrão fermentado? Diabetes é uma outra questão. Você
Você tem que consumir produtos doces com moderação. É que nem o negócio da cerveja. Beba, mas beba com moderação. E aí depende muito do nível de diabetes da pessoa. Tal, né? Então, o carboidrato também vira açúcar. Então, não quer dizer que assim não pode. Tá? Agora, você vai lá e toma 3 litros de mel, e passa mal, vai botar a culpa no mel. Não é isso. Então, o que eu quero dizer assim, que mesmo com essa situação de possibilidade de serem micro-organismos cresçam no mel, ele nunca vai causar uma situação que leve a uma situação grave de saúde. Ele pode te dar um desconforto. Pode. A pessoa vai lá, comeu muito mel de becerrão, teve piriri. Mas se ele tomar muita calda de cana, ele também tem. Se ele tomar muita água de coco, ele também tem. Então, assim, e daí? Né? Então, é para também desmistificar essa história de que, nossa, eu brinco com as pessoas, mas é sério. Eu falo, vocês parecem que a gente está mexendo com um produto radioativo. De tamanho cuidado que tem que ter. Como assim? Como assim? Gente, para vocês terem uma ideia, os produtos das abelhas sem ferrão, para o Ministério da Agricultura, são considerados produtos o grau de risco alto. Sabia disso? Alto. Junto com carne, com pescado, com ovos, com embutidos. Só porque são produtos de origem animal. Só por isso. E aí eu fui olhar toda a legislação, nós fizemos todo um estudo lá numa consulta pública, para mostrar para eles que em nenhum lugar dizia isso. E o grau de risco para ser definido, a base dele é, primeiro, estudos epidemiológicos. Essa pergunta que eu fiz é uma brincadeira, mas é isso. Não existem casos de mortalidade. Então, como que você classifica um produto de alto risco se você não tem nada que leve a esse tipo de classificação? Ele só é assim porque dá trabalho. Porque se eu olhasse isso com outro olhar, eu teria 2 olhares, né? Esse é risco alto e o outro é risco baixo. Esse é um grande absurdo. Gente, isso daqui, eu acho que a gente não consegue mais chegar lá no arquivo. Era só... Não, era... Bom, deixa, não vai dar. Eu mostro, tenho o diário oficial, na oficina a gente pode olhar com mais calma lá, tá bom? A gente não acabou. Tinha lá os métodos de processamento, tinha os padrões lá de avaliação da qualidade e tinha a questão da rotulagem, tá? Como que esse mel tem que ser rotulado? Você consegue botar pelo menos o rótulo? Opa, peraí, calma, segura ele aí, não deixa ele embora. Bom, a Gena mostrou lá o rótulo com todo orgulho e com certeza tem que ter muito orgulho mesmo. Porque para chegar num esqueminha desse, teve muita coisa para chegar lá. Então, o que nós fizemos? Nós pegamos a resolução, o que está lá descrito, e idealizamos um rótulo que pode ser vinculado para os associados da MISAMPA. E aí teve uma pergunta que, na realidade, isso daqui não vai ser produzido pela associação, vai ser produzido pelo produtor. Então, o produtor é associado, o meliponicultor, o Celinho é associado à MISAMPA. Ele tem o meliponário dele, ele produziu o mel no meliponário dele, com as condições dele, tá? E ele vai poder usar o rótulo. Só que aonde vai ser produzido vai ser o endereço do Celinho. Isso aqui é só para efeito de... quando a gente montou para deixar o espaço aqui, tá? Não é produzido pela associação, ele é produzido por uma pessoa. Ele é associado? É, mas ele foi lá no local dele. Tá? Então, o que tem? Tabela nutricional, que precisa ter, já está pronta. Processamento, lá diz que você tem que indicar o seu processamento. Então, está lá, in natura. Por ser in natura, a gente faz uma informação sobre a forma de conservação, conservar sobre refrigeração. E se fosse processamento e eu tivesse ali pasteurizado, eu precisaria colocar aquilo? Não. Se fosse maturado, também não. Tá? O maturado pode ser vendido na temperatura ambiente. Por isso que ele passa pelo processo de fermentação anterior. E se ele fosse desidratado? Também não, porque eu baixei aquela condição,
Eu não vou entrar nessa parte química, que às vezes é complexa, mas o que a gente estuda não é o quanto ele tem de umidade, quanto ele tem de água. O que a gente estuda é a atividade de água. E ela tem uma curva. Se ele está numa linha, eu posso ficar sem refrigeração. Se ele estiver abaixo, ele tem que ficar sob refrigeração. Tá? Então, o in natura ele tem que ficar sob refrigeração. Data de invase, validade 1 ano. Mas não pode ser 2? Os estudos que a gente fez lá no Itaú demonstraram que 1 ano ele estava apto a ser consumido. Não foi feito de 2 anos. Então, para o mel in natura, nós estamos recomendando que seja de 1 ano. Para os outros processamentos, 2 anos. É porque ele pode... Não é que é volátil. Volátil vai depender muito da sua qualidade de embalagem, né? Porque o volátil, se ele tiver uma qualidade de embalagem inferior, você vai estar perdendo. São substâncias que se perdem. Tá? É pela questão da presença original, da carga microbiana original. Tá? Sobe lá, está. Bom, eu tenho que dizer que a abelha produziu esse mel. Tá? Lá na legislação diz que você tem que dizer o nome científico, porque nome popular em regiões diferentes podem ter o mesmo nome e abelhas diferentes, tá? Né? Uruçu amarela, uruçu cinzenta, se fala em diferentes regiões e são outras espécies. Eu posso usar o nome popular se eu quiser, mas é lógico que se eu botar mel de Tetragonisca angustula, o cara fala, o que é isso? Não vou comer, não. Isso aí deve ser esquisito. Então, é lógico que a gente vai usar, mas tem que ter o nome da espécie. Um texto informativo sobre a questão de cristalização. As pessoas precisam entender isso. Não é porque cristalizou que açucarou, que estragou, que está adulterado. Então, a gente tem que trabalhar isso. Sobe um pouquinho, está. Produto artesanal. Fizemos questão de colocar isso. Nosso olhar é de nos enquadrarmos na legislação de produtos artesanais, porque ela é mais próxima das nossas características de produção, de criação, né? Então, é por isso que a gente quer. Nós vamos produzir 5 toneladas? Podemos, mas quantos de nós para se juntar para ter 5 toneladas de mel, né? Lá no Maranhão tem, na região lá você enche um contêiner, mas quantos produtores tem, né? Mas isso aqui é um diferencial, tá? É aqui que nós vamos trabalhar. Esse é o nosso nicho de trabalho, é o nosso ambiente, tá? E outra coisa diferente é o peso líquido. No caso da que a Gena mostrou, para eles a rotulagem está como massa. Eles estão fazendo a medição em massa. Então, é grama ou quilograma. A gente, para nós, pelo tudo que a gente fez, sabemos que, por ter mais água, é uma solução muito menos densa do que o mel de ápis, que é em massa. Portanto, seria uma perca, né? A gente estaria perdendo o produto se a gente colocasse em massa. Vocês entendem isso? Essa diferença? 1 quilo de mel de ápis, se eu botar num vasilhame e medir o volume, vai dar mais do que 1 litro, porque ele é mais pesado. Então, se eu estou vendendo em litro, ou seja, eu estou usando a unidade de medição em volume, eu vou estar perdendo o produto. E no caso do mel de abelha sem ferrão, é o inverso. Isso, desculpe, é isso mesmo. Tem razão, eu inverti. Se você botar o mel num litro, ele vai pesar mais do que 1 quilo. Né? Então, por isso que se usa a massa. No caso de abelha sem ferrão, não. Então, para nós, aqui no estado de São Paulo, a gente atribuiu o volume para ser a unidade de medida. Tá bom? E 1 litro igual a 1 quilo? Não. Dá um pouquinho mais. Porque a densidade é um pouquinho maior que água, né? Mas ela está mais próxima da água. Pode falar. Sim.
O problema é esse, né, Gena? Porque fiscal não é um especialista, né? E ele se tem como especialista. Então, nós tivemos, pelo menos, o cuidado de ir atrás de quem entende. Eu não entendia nada de tratamento térmico. E eu fui atrás das pessoas que trabalham a vida inteira com tratamento térmico, para eu entender, me explique qual a diferença de pasteurização, por que é isso, por que é aquilo. Então, a gente procurou realmente olhar cada detalhe para tentar ser o mais correto possível no nosso contexto de resolução. Tá? Isso não é nenhum desmerecimento a nenhuma outra resolução de outro estado, porque nós estamos numa situação tão ainda deficiente, tão fragilizada, que qualquer avanço tem que ser muito comemorado. Então, o detalhe, 100 gramas... Os caras estão cortando até a minha voz. Isso é uma outra coisa, tá? Mas, enfim, eu estou explicando para vocês as diferenças, e o que a gente tem hoje no Estado de São Paulo é isso daqui. Não, essa legislação é do Estado de São Paulo. Lá na lei já diz isso. O Estado de São Paulo não aderiu ainda ao SUASA. SUASA é o Sistema Unificado de Vigilância Sanitária que o Ministério da Agricultura idealizou há uns 10 anos atrás. Exatamente para que os estados se cadastrassem ao SUASA, e aí um produto local pudesse sim ser comercializado em outros estados sem ter o CIF. Eu poderia ter um SIM aqui, mas se o estado, a prefeitura deveria ser cadastrada, e o estado de São Paulo é um dos últimos do Brasil, do país, a aderir. Ele ainda não aderiu. Aderiu, mas eu vou dizer bem assim, na prática, inexiste. Ele aderiu lá, que o cara deu uma canetada, mas não existe. Se a gente quiser aqui fazer, a gente ainda não consegue. Então, a gente esteve lá, conversamos lá com a secretaria, e os caras estão querendo estudar essa questão. Tá? Mas é para a gente entender que é do estado de São Paulo. Se o estado de São Paulo aderir ao SUASA, aí sim um mel que segue as regras daqui pode ser vendido em outros estados. Tá bom? Bom, gente, para finalizar, a gente fala de mel, falamos de regulamento técnico, depois eu vou entrar em mais detalhes nas oficinas. Essa questão do rótulo também, eu aviso, no final do dia de hoje, nós vamos fazer uma reunião aberta da AMISAMPA. Então, os associados que estiverem presentes, claro, seria muito bom que participassem, mas é uma reunião aberta também a pessoas que não sejam associados, porque não é uma assembleia, é uma reunião. Eu vou explicar melhor como que a gente está propondo essa questão de uso do rótulo, tá? Para vocês guardarem essas dúvidas, porque lá, hoje, no final do dia, a gente explica tudo isso daí, tá bom? Só que a gente tem que entender o seguinte, eu estou falando em produzir mel, e é o que a Gena comentou. A gente tem uma resolução de produzir mel e não temos um aparato regulatório para a criação. Então, a gente cria as abelhas para produzir algo, então a gente vai ter que, né, adequar essas duas situações. Só que, particularmente no estado de São Paulo, nós temos uma série de questões a serem consideradas como produzir mel. A gente, primeiro, tem um aparato regulatório que ele é completamente desatualizado, que era isso que eu vou falar hoje à tarde. Se vocês pegarem o que está lá na Secretaria de Agricultura para um mel, para uma casa de mel, vocês vão ver o que vocês têm que fazer, né? Se fosse atender a legislação hoje. Por isso que a gente está colocando um produto artesanal, porque vai ter uma regulamentação específica para os produtos artesanais, tá? Que seria a agroindústria de pequeno porte. E ela é totalmente dissonante das reais características de produção e dos produtos das abelhas sem ferrão, né? Nós vamos ter que trabalhar isso, né? Nós temos situações extremamente graves de contaminações e mortalidades por agrotóxicos. Eu poderia botar a abelha aí, né? Mas eu deixei em aberto porque o ser humano está se contaminando, né? Então, não é só a abelha morrer. Se eu tenho um ambiente com alto índice de resíduos provenientes de uma pulverização aérea, então, nas flores, se as abelhas não morrerem e produzirem mel, e eu colher esse mel e vender esse mel, numa análise, esse mel pode constar resíduo de agroquímico. Entendeu? Então, não é só mortalidade. A gente está afetando toda uma cadeia, né, com essa situação absurda que a gente vive aqui no estado de São Paulo. Desmatamento. Pô, a gente tem
Quanto de área verde a gente tem no estado de São Paulo? De áreas naturais, entendeu? Então, a abelha precisa de ambiente para produzir mel, né? Ela não vai produzir mel na cana. Perdas de biodiversidade, então, tanto florística, né? Pelos desmatamentos, pelo uso das terras para serem terras agriculturáveis ou para serem terras para produzir madeira e celulose, mas também perda de biodiversidade de abelhas. Se elas estão morrendo, muito por conta desse modelo agrícola que a gente tem, infelizmente, que é o disseminado, que é altamente impactante. Você tem subsídios a esses setores, então você tem apoio governamental, né, e fomento para empreendimentos, né, desse modelo de agricultura, né, de monocultivo ou de plantações imensas de uma espécie arbórea, que é o eucalipto, né? E você tem programas e políticas governamentais conflitantes. Você quer um exemplo? O Estado de São Paulo acabou de ter a política estadual de apoio à agroecologia e produção orgânica. Lá fala uma série de coisas. Por outro lado, você tem um programa federal que colocou recursos enormes do BNDES para o setor sucroalcooleiro para produzir cada vez mais cana. Então, como que uma coisa bate com a outra? Não bate, elas são conflitantes. Então, é uma situação, é uma realidade. Próximo, está. Então, a gente tem isso aqui, ó. Como produzir em ambientes como esse? Como eu vou produzir mel aqui? Quem está lá no Vale do Ribeira e quer fazer meliponicultura e quer produzir mel lá na Serra do Mar? A bananicultura é o preponderante lá, né? Em termos de cultura agrícola. E se usa a pulverização aérea. Então, é uma realidade. Como que nós vamos fazer? Nós vamos ignorar tudo isso? Em discussão, né, do PL que está em discussão aí sobre contra a pulverização aérea, o pessoal da bananicultura foi conversar com a gente. E eles dizem para nós, participamos de eventos em São Paulo, na minha área não tem passarinho. Na minha área eu não vejo animal. Só vejo banana. Então, eles sabem dos danos. O que eles não têm hoje é um aporte, inclusive governamental, para fazer um modelo diferente. Porque é possível. Inclusive, do lado deles temos exemplos, né, de assentamentos rurais que produzem banana orgânica, né? Na mesma região. Tá? Então, isso aqui é algo que a gente vai ter que lidar. Próximo, Esther. Estou acabando, prometo. Floresta plantada. Eles chamam de floresta plantada. Isso aqui é uma floresta? Vocês acham que isso aqui é uma floresta? Mas as pessoas dizem que são. Por quê? Porque tem árvore. Tem árvore. Porque tem árvore é floresta, então? É completamente diferente. Floresta tem árvore, mas ela tem uma série de outras plantas que ocupam todos os estratos, as plantas arbustivas, herbáceas e as arbóreas. Ela tem alta biodiversidade. Isso aqui é zero de biodiversidade. Tem uma espécie arbórea e nada cresce aqui embaixo. Os apicultores acham que são áreas muito boas para produzir mel. E são. O eucalipto é ruim? Não. O eucalipto é uma planta excelente. Excelente. A questão é como se usa o eucalipto. O problema não é do eucalipto. Ele já está aqui, né? O problema é como se usa ele. Tá? Próximo. Cana cultivada no estado de São Paulo. Isso aqui é um mapa de 2014, gente. Fazem 4 anos. Vocês têm ideia do que é isso? Esse é o nosso estado. É isso que a gente tem de cobertura. E a cana é boa para nós? Para a meliponicultura? Zero. Não é uma planta como o eucalipto, poderia ser. E, além de tudo, no seu trato cultural, se utiliza veneno a rodo, sendo passado e jogado na cabeça de todo mundo por avião. Então, isso é a nossa realidade. Essa é a nossa realidade. Próximo.
mar de cana. Vocês imaginem uma abelha aqui, querendo sair de um fragmento florestal aqui, indo para o outro. Está lascada, né? Próximo. Mas tem coisas boas, né? Eu só deixei isso para não falar também só de problema. Os méis das abelhas sem ferrão, nos últimos anos, foram descobertos por um setor, que é o setor da gastronomia. Isso é bom? É muito bom. Porque eles podem, no poder que eles têm de acesso da mídia, às pessoas, trabalhar a valorização dos produtos que a gente, muitas vezes, no nosso pequeno universo, não conseguimos, né? Então, muitas pessoas criticam isso. Ah, mas isso está gourmetizando, né? Está deixando só para os ricos. Eu também me preocupo com isso. Mas eu tento ver o copo meio cheio aqui, não o copo meio vazio. Nós é que temos a obrigação de lutar para que esse mel, tão reconhecido hoje pelos grandes chefes, seja um direito de todos. Não só daqueles abnegados, né, que vão poder entrar num restaurante desse e pagar uma fortuna por um prato com mel de abelha sem ferrão. Pode estar lá, muito bem. Eu dou os meus parabéns. Mas tem que ser para todo mundo, né? Mel para todos. Próximo. Acho que acabou. Então é isso, gente. Perdão aí pelos contratempos técnicos. Vamos ter a oportunidade à tarde de falar mais sobre mel, né? Então, fica aí. Eu sei que todo mundo quer almoçar. E não sei se abre para perguntas ou se deixa para o final. Obrigado, pessoal.